Olá pessoal, hoje nós vamos continuar o nosso estudo sobre as ondas, né? A nossa segunda aula sobre ondas. Já vimos um pouquinho sobre o que são ondas mecânicas, o que são ondas eletromagnéticas, né? Quais são as características dessas ondas. E hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre como é que nós enxergamos o espectro visível da luz, que é um tipo de onda, né? Já expliquei para vocês que a luz ali é uma onda que está na faixa do visível, portanto, naquela pequena faixa estreita onde nós conseguimos enxergar as cores, nós temos ondas eletromagnéticas que são perceptíveis, que são sensíveis aos nossos olhos, tá certo? E por que é que nós enxergamos as cores? Então, antes de nós falarmos um pouquinho sobre isso, vamos entender que as cores elas se dividem em dois grupos, né? Primeiro nós temos as cores primárias, que são três, né? O vermelho, o verde e o azul. E as cores secundárias, que são mais três cores, né? Que podem ser aí fracionadas a chegarmos aí até mais cores, mas o amarelo, por exemplo, né? É uma cor secundária, o roxo é outra cor secundária, né? E assim por diante, tá certo? Então aqui nós temos essa estrelinha aqui que representa as cores primárias e a interpelação ou a mistura entre essas cores primárias vão dar origem às chamadas cores secundárias, por exemplo, o laranja, o amarelo e o roxo, tá certo? Então se eu pegar o vermelho, colocar sobre o azul, eu vou ter a formação de uma nova cor. Se eu pegar o azul e colocar sobre o verde, eu vou ter a formação de uma nova cor. Se eu pegar o verde e colocar sobre o vermelho, eu vou ter a formação de uma nova cor. E se eu pegar essas três cores e colocar uma em cima da outra, eu vou formar o branco. Como eu falei para vocês, todas as cores do arco-íris, que são 7 cores, né? Todas juntas, formam uma única cor, que é a cor realmente mãe de todas as cores, que é o branco, tá certo? A luz que nós enxergamos de manhã, quando olhamos para o sol, é a luz branca. Então o Sol, na verdade, não é uma estrela vermelha, não é uma estrela laranja, como a gente pensa, né? A cor do Sol é outra, mas a sua cor muda por causa da atmosfera que existe no nosso planeta. Então os gases que estão na nossa atmosfera é que nos permite enxergar a luz que vem do Sol como uma cor amarela, ou amarelada, né? Se olha para o Sol, você enxerga o Sol amarelado ou alaranjado, tá certo? Mas na verdade o Sol não tem essa cor, tá certo? Bom, como é, por exemplo, que eu olho para um objeto, né, e consigo enxergar um vermelho, consigo enxergar um verde, consigo enxergar um azul, ou consigo enxergar um branco, ou consigo enxergar um preto? O que é que possibilita que eu enxergue essas cores? Então, quando eu vou avaliar, observar a cor de um objeto, ou a cor que chega até meu olho, né, eu tenho que primeiro entender a característica do objeto. Então, se a luz que vem do Sol, por exemplo, bate num objeto e reflete uma cor verde, o que é que significa isso? Significa dizer que todas as cores que chegam, todas as frequências de cores, né? Porque as cores dependem da frequência que é produzida lá na estrela. Então, cada comprimento de onda tem uma frequência específica. Então, se aquela cor X tem uma frequência, por exemplo, de 5 vezes 10 elevado a 14 Hz e a outra tem uma frequência de 5,5 vezes 10 a 14 Hz, então são ondas que têm frequências diferentes, embora estejam ali na faixa do visível, que vai do 4 ao 7,5 vezes 10 a 14 Hz, tá certo? Então nessa faixa aí de 4,5, de 4 até 7,5 vezes 10 elevado a 14 Hz, eu tenho uma luz visível. Então se eu estou no 4, a minha cor tem uma frequência pequena em relação às outras cores, né? Por exemplo, o vermelho, estou na frequência ali da banda do 4,
né? Se eu tiver no azul, se eu tiver na frequência 5, eu estou mais ou menos ali no laranja, no amarelo, né? Se eu tiver no 7.5, eu estou ali no lilás, no violeta e assim por diante, tá certo? Então significa dizer que se um objeto tem uma cor amarela, todas as cores que vêm do Sol, porque elas são brancas, né, batem nessa superfície amarela. As outras cores serão todas absorvidas por este amarelo. Por quê? Porque o amarelo só reflete o amarelo, tá certo? Então todas as outras cores serão absorvidas e chegará até minha vista, até minha visão, a cor amarela, tá certo? Se aquela superfície daquele objeto for azul, todas as outras cores serão absorvidas, porque eu estou na frequência do azul, e só a cor azul será refletida para mim. Se eu estou na frequência máxima do espectro visível, que é o violeta, estou na faixa dos 7,5 vezes 10 a 14 Hz, então todas as outras cores serão absorvidas e eu só vou enxergar o violeta, tá certo? Agora, se aquele objeto tiver uma superfície branca, o que vai acontecer? Todas as cores vão bater naquela superfície, vão refletir até mim e eu vou enxergar todas as cores, que será o branco, tá certo? Porque o conjunto de todas as cores forma o branco. Se eu tiver na presença de um objeto que seja negro, né? Seja não reflexivo, então as cores vão bater naquele objeto e eu simplesmente não vou enxergar nada, porque significa dizer que todas as cores foram absorvidas, portanto aquele objeto é preto. Preto significa ausência de cor, não é uma cor. Na verdade, tudo foi absorvido e eu não consigo enxergar ali nada, então o que eu vejo é o preto. Então, se eu estou dentro de uma sala fechada, não importa o horário, onde não entra luz nenhuma, o que eu vou enxergar dentro dessa sala? Obviamente que nada, vai estar tudo escuro. Por quê? Porque ali não há nenhum tipo de luz para refletir nenhum tipo de cor, tá certo? Então é isso que acontece com as cores. As cores são ondas, aliás, representam ondas de diferentes frequências. Cada tipo de cor que eu vejo representa um tipo de onda, tá certo? Dentro do espectro visível. E essas ondas, elas serão absorvidas todas, menos aquela da cor do objeto. Tá compreendendo isso aí, galera? Entenderam bem isso aí? Então, se entenderam, vamos para frente. Bom, continuando aqui, deixa eu dar só uma tirada aqui. Continuando aqui, a gente tem porque a luz, né, que chega até nós, a luz que vem do Sol chega até nós, ela muda de cor na atmosfera, certo? Então, a luz, como eu disse para vocês, que vem lá da nossa estrela, que é o Sol, ela não chega aqui com a cor, de fato, que representa ou a cor real da nossa estrela, tá certo? A nossa estrela não é uma estrela amarela, né, como a gente vê lá, tá certo? Então, o que acontece? A luz solar não é amarela nem é vermelha. A luz solar, na verdade, é branca, certo? O branco resulta da soma das 7 cores do arco-íris que nós já conhecemos, né? Que é o violeta, o azul, o anil, o verde, o amarelo, o laranja e o vermelho, tá certo? E como eu falei para vocês, ó, essas cores aqui, elas vêm lá do nosso Sol, tá? Penetram na nossa atmosfera na forma de luz branca, que é a combinação de todas as 7 cores aqui, ó, que são as cores do arco-íris, tá? E ao tocarem na superfície de um objeto, elas são absorvidas e refletem apenas a luz de comprimento de onda, né? Ou de frequência, que representa a cor do objeto. Então, se o objeto for vermelho, obviamente ela está refletindo o vermelho e você vai enxergar a cor vermelha. Se o objeto for verde, então ela vai absorver todas as outras cores, amarelo, vermelho, né, azul, violeta, anil, e vai refletir apenas o verde, tá certo? Então é assim que funciona o processo de visualização das cores, tá bom?
Então aqui nós temos o que eu acabei de falar para vocês, né? A gente tem aqui uma bola preta, uma bola vermelha e uma bola branca. Então a bola preta representa o que? Representa a ausência de cor. Então, portanto, essas ondas luminosas que chegam até nós aqui vão iluminar essa bola preta. Como a cor dela é preta, ela vai absorver todas as cores, não vai refletir nenhuma. E o resultado disso é que você vai enxergar uma cor preta, que na verdade, como eu falei para vocês, não é cor, é ausência de cor. Se por outro lado o objeto tem uma cor vermelha, todas as outras cores serão absorvidas, né, por este objeto e vai refletir apenas a cor vermelha. Agora, se o objeto tem uma cor branca, ele é branco, a luz branca vai chegar até ele. O que é a luz branca? É a composição de todas as cores, tá? E vai refletir essa composição de todas as cores, que no final é o branco. Então você não vai enxergar todas as cores. Você vai enxergar a combinação de todas elas, que é o branco. Tá certo? É isso que você vai ver. Bom, aqui nós temos um fenômeno bastante comum no estudo da ótica, né? Que é o que a gente chama de refração. Tá bom? Então a refração é um fenômeno ondulatório, né? Que tanto pode acontecer com as ondas luminosas, ou seja, as ondas visíveis, como pode acontecer também com as ondas mecânicas, né? Que são as ondas audíveis, como por exemplo o som, né? O terremoto, né? Enfim, como é que acontece essa refração? Tá? Então a refração ela vai acontecer sempre que houver uma mudança de meio, porque a mudança de meio vai acarretar na mudança da velocidade da onda, tá certo? Não é na mudança da frequência da onda. Cuidado! A frequência da onda é um fenômeno que só depende da fonte, ou seja, da origem dessa onda. É como se ela fosse a impressão digital da onda, tá certo? Então, o que é que significa isso? Significa dizer que se uma onda vier do Sol, por exemplo, se ela vier com uma onda de frequência de 4 vezes 10 a 14 Hz, que é a onda da luz vermelha, ela vai chegar aqui com as mesmas características, tá certo? O que vai acontecer é que quando ela começa a penetrar na nossa atmosfera, a densidade do local muda, né? Ou seja, a densidade aumenta, e uma densidade maior, se você sai do vácuo e vai para o ar, acarreta numa mudança na velocidade, ou seja, uma diminuição da velocidade, tá certo? Então a velocidade da onda muda e, consequentemente, ela vai passar por uma ligeira mudança de trajetória. Ela muda o seu caminho, tá certo? Então a refração é isso, é uma mudança de trajetória pela mudança de meio. E isso não tem nada a ver com a frequência, porque a frequência continua a mesma. A frequência só depende de quem? Da fonte. Então você saiu de lá com a frequência e vai chegar aqui com a mesma frequência, tá certo? Mas aí vai mudar de meio, e ao mudar de meio, ela vai mudar de velocidade, por causa da mudança de direção, tá certo? Então o meio é que vai provocar o fenômeno da refração. Por exemplo, se eu estou numa lagoa, né, ou no mar, não importa onde, mas estou lá querendo pescar, né, e eu olho para dentro da água e vejo um peixe ali, o que vai acontecer na verdade é que eu vou ter que me adaptar àquela situação. Se eu quiser pescar o peixe, eu tenho que entender que eu não posso mirar a minha arma, o meu arpão, né, na direção da imagem que eu estou enxergando. Por que eu não posso fazer isso? Porque eu tenho que levar em consideração o fenômeno de refração, tá certo? Ou seja, o peixe não vai estar no lugar onde eu estou vendo. Aquilo ali é uma miragem. Se eu atirar o meu arpão na direção da imagem, eu vou errar no peixe, tá certo? Então veja na imagem aqui, por exemplo, que eu tenho aqui o ar e tenho aqui a água, né? Tá até em inglês. E eu estou aqui mirando para a imagem que é a imagem real, tá? Então essa imagem real que eu não estou vendo ela. O que eu estou vendo é a imagem aparente. Então veja,
O objeto vai, a luz penetra aqui, tá certo? E ao penetrar, vai formar uma imagem aqui nessa região, que não é a imagem correta. O peixe não vai estar aqui. Onde é que o peixe vai estar? O peixe vai estar aqui, ó. Então essa é a realidade. E essa é a imagem que eu vejo do peixe. Então, se eu lançar o meu objeto, o meu arpão, na direção da imagem do peixe, obviamente que eu não vou acertar no peixe. Tá certo? Então isso é ilusão de ótica. Se eu estou numa piscina, por exemplo, né, e eu estou ali na borda da piscina, com a cabeça para fora da água, e uma moeda cai na piscina, né, eu vou enxergar a piscina bem mais próxima de mim do que realmente ela vai estar. Tá certo? Isso é uma ilusão de ótica provocada pelo fenômeno de refração que acontece quando a luz ou qualquer onda muda de meio, né? E acaba desviando a sua trajetória por causa da mudança na velocidade, tá certo? Isso acontece também com o som, né? Você grita do ar para a água e a pessoa que está lá dentro da água ela vai escutar o som de uma maneira diferente. Aquela maneira diferente que ela escutou o som bem mais distante, né? Você diz que é o fenômeno de refração. Uma coisa interessante aqui é que quando você está tratando de ondas eletromagnéticas, como é o caso da luz, sempre que você passa por um meio mais denso, tipo ar, água, a velocidade diminui, tá certo? Então você muda a velocidade para menos. Então a velocidade da luz no vácuo e no ar é muito maior do que a velocidade da luz na água ou em qualquer outro meio por causa da densidade. A densidade aumentando, diminui a velocidade, tá certo? No entanto, se a onda for mecânica, é o contrário. Se você passa para o meio mais denso, a velocidade dessa onda aumenta, tá certo? Por quê? Porque aí essa onda depende de um meio material para se locomover. Quanto mais denso for esse meio material, mais rápida a informação chega até lá o lugar onde você quer que ela chegue. Então não esqueça disso, é importantíssimo, tá certo? Então isso é um fenômeno de refração. Não esqueça disso aí que é importante demais. Bom, e aqui eu tenho, já quase concluindo a nossa aula de hoje, né? Eu tenho a importância das ondas eletromagnéticas, né, da radiação eletromagnética utilizada na medicina. Coloquei aqui um exemplo só, mas são vários exemplos, né? Eu coloquei aqui a chamada radioterapia porque eu uso o raio-x, né? O mesmo raio que você usa para tirar a radiografia de um osso quebrado, você usa para fazer a radioterapia, só que em durações maiores, né? Então, o que é a radioterapia? É um método utilizado no tratamento oncológico. Então, quando fala em oncologia, estou falando em câncer, né? Que comumente objetiva destruir células tumorais, ou seja, células cancerígenas, por meio de radiação iônica. Tá? Então, uma dose previamente calculada da radiação é aplicada durante certo tempo no local onde o tumor encontra-se presente, visando eliminar todas as células neoplásicas, ou células que estão chamadas de células tumorais, né, que estão causando o menor dano possível às células adjacentes, ou seja, essa radiação radioterápica, ela visa sempre atuar em regiões ou zonas locais, ou se o câncer está numa determinada região do corpo, a radioterapia vai atuar apenas naquela região, diferentemente da quimioterapia, que você toma dosagem de substâncias químicas que vão combater células presentes em todo o corpo. Então a quimioterapia é muito mais danosa do ponto de vista orgânico do que a radioterapia, porque a quimioterapia não vai escolher célula cancerígena, ela vai matar cancerígena, boa, vai matar todo mundo. A radioterapia, muito embora também mate, mas ela vai ter uma especificidade muito maior. Então ela vai se concentrar apenas naquela região onde tem o tumor. Naquela região ela vai matar células boas e células doentes, certo? Mas, por exemplo, você não tem queda de cabelo quando você faz radioterapia, né? Dependendo da situação, dependendo do local. Então, assim, é uma aplicação extremamente importante para a medicina, né? A gente sabe que as radiações eletromagnéticas são extremamente ofensivas, mas o homem aprendeu a utilizá-las para o bem, né? Então,
o tratamento mais potente, mais eficaz que nós temos até agora para combater doenças que são de origem carcinogênica, né, que são cancerígenas, tá certo? Então, é importante a gente ver essa aplicação das ondas, né, eletromagnéticas no tratamento de doenças muito sérias como é o câncer, tá bom? Aí você também tem a questão da quimioterapia, da ionoterapia, né? Tem várias outras técnicas que os cientistas estão utilizando agora, né, para tratarem doenças como o câncer, por exemplo. Bom, e aqui para finalizar, eu não vou ler esse texto todo, eu vou só dizer de que se trata o texto, né? Eu denominei o texto como O Mal da Internet, esse título eu coloquei, mas na verdade esse texto tem como título aqui Tecnologia 5G, maior perigo que nos ronda, né? Então, não sei se vocês sabem, mas deve saber mais do que eu, porque vocês são antenados, né? A tecnologia 5G é uma nova tecnologia que está surgindo aí e sobre ela nós temos uma séria discussão entre americanos e chineses para ver quem domina primeiro essa tecnologia. Os chineses estão bem adiantados, né? O Brasil, inclusive, está fazendo alguns negócios com eles e dos interesses do Brasil é utilizar a tecnologia chinesa 5G aqui no Brasil, né? Provavelmente em 2021 já vai estar disponível, já que eles estão na fase final de domínio da tecnologia, né? Assim, a grande discussão sobre esse tipo de tecnologia é o quanto esse tipo de tecnologia de comunicação pode afetar a nossa vida aqui no planeta, tá? Porque, na verdade, essa tecnologia 5G ela é muitas vezes mais veloz do que a tecnologia 4G. Então você vai poder baixar filmes aí, coisa que você demora aí 10, 15 minutos, você vai baixar em segundos, né? E praticamente todos os aparelhos que nós temos, geladeiras, televisões, ar-condicionado, tudo que a gente tiver praticamente vão utilizar esse tipo de tecnologia, porque vai ser muito rápido utilizar. O problema são as sequelas que esse tipo de radiação pode deixar nos humanos, inclusive nos animais de um modo geral. Pode alterar inclusive o comportamento de aves, de abelhas, né, que são essenciais para a sobrevivência das espécies aqui na Terra. Pode provocar inclusive câncer, né, porque você vai receber doses altíssimas de radiação eletromagnética de alta frequência e isso pode nos fazer muito mal no futuro, né? Então ainda não há um estudo a longo prazo feito sobre esse tipo de tecnologia que diz que nós estamos seguros ao utilizarmos esse tipo de tecnologia, tá certo? Então eu gostaria que vocês lessem o texto para a gente discutir aqui na aula da segunda-feira que vem, tá certo? Leiam, anote os pontos principais se vocês perguntarem, tá certo? Sei que vai ter muita pergunta sobre isso, para a gente tentar discutir e criar uma ideia legal sobre esse mal da internet que é essa tecnologia 5G, né? Então, pessoal, um abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.